Oi, crianças, tudo bem? Aqui é a professora Kalinde. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa turma dos juniores. Quero te convidar para você fechar os seus olhos para a gente começar da melhor maneira, falando com Deus. Jesus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui para aprendermos e ouvirmos mais um pouco sobre histórias maravilhosas que a gente pode encontrar na Bíblia, na tua palavra. Abre o nosso coração, que a gente possa prestar atenção no que vai ser dito, que a gente possa refletir e vir a praticar tudo isso. Em nome de Jesus, amém. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu queria chamar uma pessoa que vai nos dar algumas informações bem importantes sobre a temática da nossa aula de hoje. Por favor, produção, pode chamar aqui? Alô, testando. Oi, produção, beleza? Estamos aqui. Opa, boa tarde, meu querido, minha querida, você que está acompanhando aqui o nosso jornal da vida. Sim, estamos aqui falando prazer. Desculpa, não me apresentei. Eu sou a Maricotinha, estou hoje aqui, então, nossa repórter oficial dessa turma dos juniores e vim aqui trazer para você, aluno que está assistindo esse vídeo, então, as notícias bombásticas que estão rodando no mundo neste exato momento. Então, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, ou de madrugada também, então vamos então às notícias. O país que levaria 37 anos para ser conhecido. Desculpa, eu cuspi aí na... Desculpa, videomaker. Então, estamos falando, qual é o país que a gente poderia levar 37 anos para ser conhecido se a gente fosse rodar? Pensa aí. Não pensou, né? Poxa, tá faltando estudar um pouquinho mais de geografia, né, meu irmão? Olha só, estamos falando da Indonésia, isso mesmo, Indonésia. Um país onde o povo é pobre e sofrido, sim. Acredite ou não, a Indonésia é formada por 13 milhões e 1.500 de pessoas, ou seja, muitas pessoas e ilhas. Na verdade, errei aqui. É 13.500 ilhas, tá? Consertando. Então, se fôssemos visitar uma ilha por dia, levaríamos 37 anos. É isso mesmo, 37 anos. E lá são faladas 600 línguas. 600 línguas. Quantas línguas tu sabe? 600 línguas, meu querido. Então, Deus deve ter sido muito difícil a comunicação para os moradores. Por quê? Por quê? Quem é que sabe falar 600 línguas? É impossível, não é mesmo? Pois é, mas muitos anos atrás o governo da Indonésia proibia as religiões e as pessoas não acreditavam em Deus. É isso mesmo. E nem sabiam nada sobre Jesus. Depois o governo foi mudado e missionários puderam entrar em algumas dessas ilhas para falar sobre o amor de Jesus. Mas aquelas pessoas eram incrédulas, ou seja, elas não acreditavam em Deus. Elas não sabiam nada sobre Deus, que era o Todo-Poderoso. Então, Deus mostrou o seu poder realizando vários milagres. Mas ainda há mais de 100 milhões de pessoas. Isso mesmo, 100 milhões de pessoas. Me perdi no texto. Produção, produção. Tá, 100 milhões de pessoas que precisam aceitar a Jesus, porém são confundidas por outras religiões e acabam se perdendo. E também entraram no país e ensinam coisas erradas sobre Deus. Imagina só, as pessoas não sabem sobre Deus e quando elas ouvem falar sobre Deus, ainda escutam coisas erradas sobre Deus. É meu detetor mesmo, deixa assim. Então, vamos louvar a Deus pelo seu poder, porque ele nunca muda. Mas não se esqueça de orar pela Indonésia e os seus 13.500 mil partes de ilhas. Isso mesmo. Enfim, e as suas 600 línguas, que são muita coisa, gente. É muita coisa. Lembrem das crianças, das famílias que moram lá e que precisam ser lembradas através da sua oração. Sabe por quê? Porque na Indonésia, a religião que predomina lá são os muçulmanos. E eles perseguem os cristãos. Ou seja, se você estivesse lá, você ia levar o farelo, Bleu pra ti, entendeu? Game over. Então é isso aí, ficamos por aqui. Obrigada por você ter escutado o nosso Jornal da Vida Assim hoje. É isso aí mesmo, eu sou Maricotinha, estou muito aqui no meu estilo. E tchau, até a próxima!
Muito obrigada, então, nossa repórter do coração aí, Maricotinha, né? Vamos, então, agora para a nossa parte da história da nossa aula de hoje. Nós estamos aprendendo, então, sobre Paulo, né? Nosso amigo Paulo, que tem sido um homem de Deus, que tem anunciado com muita coragem o Evangelho de Cristo, né? E o nosso outro amigo Barnabé, em que eles têm tido muita coragem para não desistir e viajado bastante em vários lugares para anunciar o Evangelho de Cristo, né? Então tá, esse aqui é Paulo e Barnabé. E lembram da última vez, eles tinham sido expulsos da Antioquia, da Pisídia, nome difícil? Será que depois disso eles iam voltar para casa? Porque eles estavam se sentindo muito... Isso aqui não é para mim, tá todo mundo tratando a gente mal, eu prefiro que a gente vá para casa, vamos desistir. Ou será que eles continuaram avançando em comunicar a todo mundo sobre o amor de Cristo? E aí? Pois é, na verdade, eles tiveram cada vez mais fé e coragem para continuar falando sobre o amor de Cristo. E a gente vai continuar na aula de hoje a descobrir quais foram as próximas aventuras desses dois amigos que amavam a Deus intensamente. Vamos então descobrir o que aconteceu quando Paulo e Barnabé enfrentaram quando chegaram a Icônio. E aí, o que vocês acham que foi a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram lá? Se você disse que eles foram correndo para a sinagoga para poder ter a oportunidade de falar de Jesus para todo mundo, você está corretíssimo. Eles foram. E algumas pessoas adoraram poder ouvir, mas outras, como os judeus, começaram a sentir ciúmes e começaram a falar mal, para variar, né? Incomodando os missionários que só queriam falar de Jesus. Então eles começaram a fazer a cabeça do povo e o povo começou a ter pensamentos ruins deles e queriam começar a maltratá-los. Então eles queriam jogar pedras e matar Paulo e Barnabé, porque eles não queriam aceitar que eles estavam ali para falar de Jesus. Eles queriam apedrejar Paulo e Barnabé. Recém tinham chegado lá para falar de Jesus e já estavam sofrendo pelo nome do Evangelho, pelo amor, pelo nome de Cristo, né? Mas e você? Você tem coragem de falar aos colegas e amigos sobre Jesus, mesmo quando alguém dá risada ou fala mal de você por ser cristão? Paulo e Barnabé ficaram sabendo do plano em que as pessoas queriam matá-los e fugiram. Ufa! Na própria cidade que eles foram bem recebidos. Mas será que continuou sendo um desafio assim ou foi fácil? A próxima cidade em que Paulo e Barnabé foram para anunciar o amor de Cristo foi em Listra. E chegando lá, não tinha uma sinagoga ou um templo para que eles pudessem anunciar o amor de Cristo. Então só tinha alguns espaços ali na frente mesmo, na rua, em que eles iam e conseguiam tentar falar sobre o amor de Cristo. E uma dessas vezes em que eles estavam ali, eles viram um homem que não conseguia andar. Ele estava sentado ali, triste. E aí Paulo e Barnabé, vendo aquilo, chegaram perto dele e declararam: Ei, você, levante-se e fique de pé, em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu com aquele homem? Ele deu um pulo, porque naquele exato momento ele foi curado. Aleluia! Deus usou a vida de Paulo e Barnabé para que o poder de Deus fosse manifestado através da vida deles. Viu que legal? Deus usou a vida deles para poder curar a vida de outro homem. E aquele homem ficou muito feliz, muito alegre porque ele tinha sido curado.
Agora ele era uma outra pessoa. Literalmente, vendo aquele milagre acontecer, o povo de Listra se enganou, porque eles pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses como Mercúrio e Júpiter. Deuses que não tinham nada a ver, deuses falsos. E eles queriam adorar a eles. Então eles começaram a querer ofertar animais como sacrifícios e outras formas de adorações, como se eles achassem que Paulo e Barnabé fossem um deus. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, eles ficaram tão tristes que eles rasgaram suas próprias roupas e choraram de tristeza, tentando falar para o povo que eles não eram Deus, mas que eles eram simples seres humanos comuns, iguais a eles, falhos, mas que estavam tentando agradar a Deus todos os dias de sua vida. Mas o povo, eles não acreditaram nisso. Então, os judeus chegaram na cidade e quiseram fazer a cabeça daquele povo e falaram para eles: não, mata eles querem adorar um Deus falso, ainda querem ficar fazendo com que vocês fiquem adorando também. E aí eles fizeram a cabeça daquele povo de Lícia para matar Paulo. Então, eles começaram a jogar pedras, querendo matar. E sabe o que aconteceu? Pobre do Paulo. Queria falar de Jesus e as pessoas só queriam matá-lo. Eles achavam que Paulo tinha morrido, mas na realidade ele estava vivo. E aquilo não desanimou ele de continuar anunciando o Evangelho de Cristo. E ele saiu em busca de outra cidade. Ele e seu amigo Barnabé. Paulo e Barnabé seguiram seu caminho até outra cidade chamada Derbe. E ali eles anunciaram o amor de Cristo para muitas pessoas, onde houveram muitas conversões, corações transformados e rendidos a Deus. Depois de lá, já era hora de voltar para casa. Paulo e Barnabé viajaram pregando o evangelho durante 3 longos anos. E quando eles voltaram para sua cidade, para Antioquia da Síria, eles foram recebidos por seus irmãos na fé, que estavam morrendo de saudades. E com muita alegria celebraram a forma em que Deus tinha usado a vida de 2 jovens que queriam anunciar para todas as nações o amor de Cristo. E todos eles ficaram muito felizes porque eles foram muito corajosos e Deus usou a vida deles para anunciar o Evangelho a muitos lugares. Então, essa foi mais uma história da longa trajetória que Paulo e Barnabé tiveram ao compartilhar sobre o amor de Cristo para muitas pessoas. Foram 3 longos anos onde eles se empenharam para anunciar o amor de Cristo, não desanimando, não perdendo a fé e nem a coragem. E olha que eles tiveram motivos de sobra para poder ter tudo isso, para poder querer voltar atrás e desistir, ou simplesmente não querer ouvir a vontade de Deus e continuar fazendo o que Deus havia pedido para eles. Mas eles foram corajosos e persistiram até o fim. Muitos ladrões poderiam pegar Paulo e Barnabé de madrugada quando eles estavam viajando para as cidades. Eles ficavam escondidos, expostos para atacar. Paulo e Barnabé, eles sofreram muito. Passaram pela prisão, foram apedrejados, foram açoitados, inclusive. E foram muitas vezes recebidos com muito preconceito. As pessoas não queriam, estavam com o coração fechados para ouvir o Evangelho. Mas mesmo assim, Deus usou a vida deles e para aquelas pessoas que os receberam de braços abertos, hoje elas têm a oportunidade, assim como eu e você, de poder viver uma história com Cristo. Paulo e Barnabé tiveram muitas dificuldades, mas também teve muitas alegrias ao longo desses 3 anos. E a maior de todas elas é a certeza de que muitas almas foram convertidas e receberam um encontro com Cristo.
Então, eu te convido nesse momento a gente orar e ser grato pelos missionários, porque às vezes a gente tá aqui, é muito bom a gente saber que Deus nos ama, que Ele cuida de nós, mas enquanto a gente tá aqui, tem muitos missionários que estão lá no mundo inteiro afora, sofrendo pelo amor de Jesus, onde não conseguem nem ler a Bíblia. Eu estava lendo uma reportagem essa semana que tem lugares do mundo em que as pessoas estão lendo pedacinhos da Bíblia e elas ficam tão felizes quando elas conseguem ter um pedacinho de uma palavrinha da Bíblia, quando elas recebem, porque elas não podem ter a Bíblia em mãos, né? Mas imagina só, quando elas recebem um pedacinho da Bíblia só, que elas podem ler, aquilo vem como um consolo ao seu coração e muita alegria. Então, eu te convido, crianças, durante essa semana, na nossa tarefa, você, quem sabe, fazer uma pesquisa sobre um missionário que você não conhece e pesquisar sobre a vida desse missionário, sobre a família dele, sobre a história, quem sabe sobre a forma de como ele conheceu a Cristo e por que ele decidiu se tornar um missionário. Depois você me manda que eu quero saber como é que foi essa pesquisa, o que Deus falou com você. E escolha e decida orar por esse missionário ao longo dessa semana, tá bom? Vamos encerrar orando então. E não se esqueça de tudo que a gente ouviu hoje. A gente escutou que realmente seguir a Cristo e poder testemunhar, compartilhar sobre o amor dele deve ser muito difícil e desafiador. Deus disse que a gente teria aflições nesse mundo, né? E que não seria fácil realmente poder compartilhar o seu nome, porque as pessoas não querem ouvir sobre Jesus, estão com o coração fechado. Mas lembre-se que, assim como Paulo foi usado para abençoar a vida daquele homem que não podia caminhar, não podia andar, né? Deus, através do seu poder, manifestou através da vida de Paulo e curou muitas vidas. Então, quem sabe você não é o próximo missionário que Deus quer usar para abençoar e trazer cura para a vida de muitas pessoas. Não somente cura física, mas espiritual, porque tem muitas almas de muitas crianças que estão por aí, perdidas e que precisam ouvir sobre Jesus para ter a vida transformada. Amém? Vamos orar? Jesus, muito obrigada por essa palavra, pela nossa aula de hoje, porque a gente pôde ver que realmente tentar falar do teu amor para as pessoas não é fácil. Mas eu quero te pedir para que tu possa estar nos dando a coragem e a fé e a ousadia, assim como Paulo e Barnabé tiveram. Ajuda cada criança que está ouvindo esse vídeo, essa aula, e traz a elas, Senhor, coragem para poder continuar aquilo que tu nos pediste para fazer, que é fazer discípulos no mundo inteiro e anunciar o teu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Crianças, não se esqueçam que ser um missionário não é só quando você viaja por aí, vai para a África ou para a Indonésia, outros lugares para falar sobre o amor de Deus, mas você pode ser um missionário em qualquer lugar que você estiver, seja na escola, seja em casa, no seu bairro, seja na igreja, em qualquer lugar. Fale sobre o amor de Deus para as pessoas, porque as pessoas precisam ouvir e Deus espera isso de você, tá bom? E não se esqueça que Deus estará conosco todos os dias até que Ele venha nos buscar. E Ele vai ser o teu melhor amigo para te dar forças e coragem para fazer isso, independente das circunstâncias. Amém? Então é isso. Um beijo e até a próxima aula.